iniciar os conceitos básicos de rede de computadores, falando sobre esses conceitos importantes que vamos, durante as aulas, começar a destrinchar, vamos dizer assim, todos esses conceitos importantes. O que é uma rede de computadores? Ela pode ser definida como uma interligação de estações de trabalho, periféricos, terminais ou outros dispositivos. Segundo Stalin, um livro muito famoso, utiliza muito de rede de computadores, uma rede de computadores se forma quando dois ou mais computadores estão conectados por meio de uma rede de comunicação. Tannenbaum tem uma descrição também, que é um conjunto de computadores autônomos interconectados por uma mesma tecnologia. Além disso, uma rede também pode ser estendida como um agrupamento de terminais, equipamentos, meios de transmissão e comutação que, quando interligados, viabilizam a oferta de serviços de telecomunicações. Então, a grosso modo, a rede de computadores é quando você tem dois dispositivos, pelo menos dois dispositivos ou mais interligados, interconectados, de modo que eles, de alguma maneira, ofertem algum serviço de telecomunicação. A estrutura de uma rede pode ser classificada em três categorias principais: estações de trabalho, que são desktops, ou seja, computadores de mesa, laptops e dispositivos móveis, como smartphones e também tablets. Meio de comunicação, abrange cabos, sinais transmitidos pelo ar, eletricidade, entre outros. Ou seja, a eletricidade também a gente pode considerar que é um meio de comunicação. É um meio de comunicação também, eletricidade também é um meio de comunicação dentro aqui do conceito de rede de computadores. Equipamentos e infraestrutura de rede compreende dispositivos como hubs, switches, roteadores, entre outros, que a gente vai ver durante esse curso. As redes podem atender a diversas necessidades, como acesso remoto a serviços e aplicações, como e-mail, comércio eletrônico, internet banking, comunicação entre usuários através de chat, voz sobre IP, videoconferência e compartilhamento de arquivos. Compartilhamento de recursos inclui impressoras de rede, armazenamento e processamento remoto, como grids computacionais. Alguns desses conceitos serão explicados mais adiante, vai entender melhor esses conceitos mais adiante nesse curso. Vamos lá, deixa eu entender o que é o conceito básico, que assim, muito básico mesmo, que seria a rede de computadores. Agora vamos ver outros conceitos para continuarmos ali compreendendo o que realmente vai cair em prova. Não que esses conceitos não possam cair em prova, mas geralmente os níveis de prova estão mais avançados e vão cobrar itens ainda mais pertinentes dentro de rede de computadores. Nós temos o fluxo de dados. Quanto aos sentidos em que a informação pode ser transmitida através de um canal entre emissores e receptores, as transmissões de dados podem ser de três tipos, que são o simplex, half duplex e o full duplex. Vamos entender cada um deles. Qual é o simplex? Como o nome já diz, o nome dá a entender que é simples. O simplex ele é a rede de comunicação que ocorre em apenas um sentido, ou seja, só vai em uma direção a comunicação. Um dispositivo atua exclusivamente como transmissor e o outro como receptor, ou seja, somente um transmite enquanto o outro somente recebe. O fluxo de dados segue em uma única direção, sem possibilidade de retorno. O exemplo, transmissões de rádio ou TV, onde a estação transmite e os usuários apenas recebem. Isso é curioso, lembra que a gente falou no início, lá na definição, no conceito, que quando você fala em rede de computadores, você não está falando exclusivamente, somente ou necessariamente falando somente de redes em si, falando de computadores, etc. Rádio, TV, são comunicações, que lembra também que envolve transmissões eletromagnéticas, de energia, de eletricidade, etc. Então também não deixa de ser aí um meio de comunicação também que envolve rede de computadores. Então aqui o exemplo é que ele vai em apenas um sentido, em apenas uma direção. Não coloquei aqui uma imagem, se a gente colocar uma imagem, mas só para ilustrar, Mas é muito visível isso, você tem aqui uma transmissão, porque é uma antena qualquer, e ele vai transmitir, por exemplo, para um aparelho aqui, um rádio, uma TV, enfim, que só para ilustrar mesmo, desenho horrível, Mas enfim, seria isso, somente uma direção, ou seja, você não vai responder, você pode até responder, mas quem transmite não vai receber, por exemplo, transmissão de rádio, de TV, ele não vai receber, Isso aí, claro, falando de emissoras de rádio, porque rádio amador é outra situação diferente, talk também é outro modo de rádio também diferente, mas aqui transmissões de rádio e TV,
né? Como a gente conhece transmissões ali de aparelhos de TV e rádio, eles trabalham nesse sentido aqui. O half duplex, né? No modo half duplex, a comunicação pode ocorrer em ambos os sentidos, porém não ao mesmo tempo, ou seja, aqui sim, acontece em ambos os sentidos, ao contrário do duplex, aliás, do simplex. Aqui vai, porém, não ao mesmo tempo. Tem que um aguardar a transmissão para o outro poder transmitir. Um recebe primeiro, depois ele aguarda para poder devolver aquela transmissão. O dispositivo pode transmitir ou receber dados, mas nunca fazer as duas coisas simultaneamente. O exemplo, walk-talks, onde uma pessoa fala e outra escuta alternadamente. O walk-talk é um aparelho bem antigo, né? Não trouxe ilustrações, esqueci de colocar ilustrações aqui, mas certamente se você pesquisar você vai encontrar, se você não conhecer esse aparelho, onde você fala aqui no walk-talk e diz, olha, fulano de Asmar falando para fulano de tal câmbio. Quando você fala câmbio no final da transmissão, você está autorizando, abrindo o canal, está disponibilizando o canal para que o receptor possa responder. Ele pode responder, né? Receptor, receber a mensagem para Jesusmar, câmbio. Ou seja, você vai anunciando, marcando quando você vai liberar o canal para que o receptor consiga transmitir. Ou seja, não dá para transmitir ao mesmo tempo. Um tem que aguardar o outro finalizar para poder transmitir. Já o full duplex, ele é diferente, ele vai ocorrer em ambos os sentidos e simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Você pode enviar e receber ao mesmo tempo, não tem esse problema, não tem que esperar liberação do canal, por exemplo. Um exemplo é a chamada telefônica, onde ambas as partes podem falar e ouvir ao mesmo tempo. Quando você liga para alguém, você pode falar, a pessoa pode ouvir ao mesmo tempo. Não tem problema algum, podem falar simultaneamente, que não ocorre o problema que ocorreria com o half duplex, que teria que esperar primeiro o canal ser liberado para poder transmitir, e o receptor tem que liberar o canal para que o transmissor venha, né, aquele que está recebendo possa transmitir em seguida. Aqui não, ambos ocorrem simultaneamente. Aqui nós temos um quadro resumido de como funciona cada um, o simplex, half duplex, duplex, né, simplex unidirecional, half duplex bidirecional um por vez, bidirecional, né, o full duplex é bidirecional simultâneo, né, e aqui transmissão simultânea, não somente o full duplex, ele tem transmissão simultânea. Aqui os exemplos, né, transmissão de rádio, TV, walk-talks e chamadas telefônicas. E aqui eu trouxe uma imagem para resumir todo esse conteúdo, para você entender visualmente como é que funciona. Na primeira imagem nós temos o simplex, ou seja, simplex é apenas uma direção, veja, não é possível, esse aqui, ó, vou até colocar aqui para ficar mais prático você entender, A e aqui o B, ou seja, somente o A transmite, não é possível que o B responda. Já no half duplex, pode ocorrer, sim, dos dois, os dois serem receptores e também serem emissores, porém, um de cada vez. Enquanto o A está enviando, né, o B não consegue, ó, que é o A, ó, esse é o A e esse é o B, né? Enquanto o A está enviando, o B não consegue devolver a resposta, ele tem que aguardar. E do mesmo jeito aqui, quando o B, né, esse aqui é o B, que é o A, né? Do mesmo jeito, quando o B está enviando, né? Quando o B está enviando, ele não pode receber resposta. Então, assim, é um ou outro, né? Não dá para ao mesmo tempo os dois enviarem e receber. Tem que aguardar e liberar a comunicação, exemplo, como a gente falou, walk-talk. Aqui não, que for duplex podem enviar e receber simultaneamente ao mesmo tempo e não há nenhum problema quanto a essa situação. Primeira questão aqui, Sebrasp 2025, questão recente, Itaipu Binacional. O sistema de comunicação, olha só, duplex possui dois interlocutores que podem trocar mensagens entre si, alternando a condição de emissor e de receptor no processo de comunicação. Isso aqui está certo ou está errado? Pessoal, muito cuidado. Aqui está correto, olha só. Duplex, nós temos dois tipos de duplex. Temos o half, lembra que a gente falou? Nós temos o half duplex, half, e temos o full duplex. Porém, ambos podem trabalhar como receptor e como emissor. O único que não pode trabalhar como receptor e emissor é o simplex, tá? Simplex. Esse aqui só emite. Ele não, aliás, só tem um emissor e um receptor. Não é possível que o receptor devolva para o emissor. Então, olha só, se você não ler com cuidado,
você é induzido ao erro. E muita gente errou essa questão aqui. Porque o que ele está dizendo é verdade. Duplex, ele não está aqui especificando se é o half ou é o full. O que ele está dizendo é que o duplex, ou seja, pode ser o half ou pode ser o full, possui dois interlocutores, corretamente, é isso mesmo, que é o receptor e o emissor, que podem trocar mensagens entre si alternando a condição. Sim, alternando. A diferença é que o half tem que esperar a liberação do canal para poder transmitir de volta. Já no full, não, eles podem fazer ao mesmo tempo. Então, eles podem sim trabalhar como emissor e receptor no processo. Então, está corretíssimo. Veja, ele usou um termo genérico. Esse aqui, ó, os dois são duplex. Ou seja, ele utilizou um termo genérico duplex, que pode ser full ou half, e passou um conceito correto, que é o quê? Que ambos podem trabalhar como receptor e como emissor. Então tá correto, pessoal. A1 tá correto. Vi muita gente errando isso aqui, por quê? Porque se confundiu. Quando falou duplex, achou que era half ou era full. Ah, não, então, se for half, não pode trocar mensagem entre si. Claro que pode, só que tem que esperar o canal para poder liberar. Então é aí que tá a questão. Então, um já pode estar correto. O que não tiver um, pode eliminar. Ó. Elimina aqui, ó, apenas um, dois está correto. Não, um está correto. 2, 3, ó, um também está correto, pode eliminar aqui. Ficamos entre A, C e A e. Vamos ver as demais afirmações. O half duplex é um sistema no qual, enquanto o emissor está transmitindo, o outro permanece receptivo. Nele, não há comunicação simultânea e toda a capacidade do canal da comunicação é utilizada pelo emissor. Pessoal, perfeito. A gente acabou de explicar rapidamente a diferença entre half para full duplex. Então, realmente, o half é isso mesmo. Enquanto ele está transmitindo, o receptor ele não pode transmitir. Tem que aguardar liberar o canal para poder transmitir de volta. Então, perfeito, correto. Onde não tiver o 2 como correto, aqui, por exemplo, ó, pode eliminar. Tá? 1 e 3 estão certos, só está faltando 2 aqui. Então, ó, já posso dizer que a letra E é a resposta correta, mas vamos conferir a última afirmação para confirmar se está certo mesmo. Full duplex é um sistema no qual há troca de informação no sentido duplo e bidirecional. É isso mesmo, simultânea. É isso mesmo, falei para vocês, ó, o half e o full, é isso mesmo, o half tem que aguardar o canal liberar, ou seja, não dá para fazer ao mesmo tempo. Já o full duplex pode sim simultaneamente. Então, letra E é a resposta correta. Muito cuidado somente nessa afirmação aqui, ó. Duplex, ele utilizou um termo genérico que abrange o half e o full. E claro, ambos os dois, o half e o full, conseguem trabalhar como emissor e receptor no processo de comunicação. O que vai diferenciar é que um deles, o half, repetindo para você nunca mais esquecer, ele tem que esperar liberar o canal, já o full não, pode ser feito ali a comunicação simultaneamente. Olha só, essa aqui é recente, hein? Polícia Federal 2025, acho que você não tem enganado que é para agentes de Polícia Federal. No modo de transmissão full duplex, para que os dados sejam transmitidos simultaneamente em ambos os sentidos, os dispositivos devem estar sincronizados no mesmo clock lógico de rede. Pessoal, que está errado, a gente não falou sobre clock lógico de rede, mas veja, isso aqui não faz sentido. A gente vai ver mais adiante, quando a gente falar sobre rede de computadores um pouco mais avançado, a gente vai ver que o clock lógico de rede não precisa estar ali sincronizado, porque a transmissão aí full duplex dentro de redes não depende exatamente desse clock. Até porque a gente vê, né, que o full duplex são transmissões simultâneas, ou seja, está ali no canal e você pode transmitir ao mesmo tempo ali, conversar ao mesmo tempo, passando de um lado para o outro. E não precisa ter essa sincronização. Pode ser assíncrona, não tem problema nenhum. Então a questão está errada por conta disso. CAESB, DF, né? Aqui eu adaptei a questão, porque a questão de múltipla escolha eu adaptei para colocar aqui numa questão somente de certo e errado. O tipo de comunicação entre dois dispositivos, simplex, half duplex ou full duplex, é definido na camada de rede. Olha só, pessoal, isso aqui só a gente vai falar muito mais sobre isso adiante. Trouxe aqui logo para a gente adiantar um pouco o conhecimento também para você entender como pode cair em questões, mas aqui está errado, eu vou te explicar por quê, mas não se preocupe com isso agora, porque a gente vai entender isso nos próximos vídeos, nos próximos temas do curso. O que acontece? Essa parte aqui de comunicação, ele está na camada de enlace. De rede, não. Camada de rede é uma camada muito mais acima. Então, a transmissão aqui, geralmente, simplex, half duplex ou full duplex, é na camada de enlace. Então, está errada
por conta disso, não está na camada de rede. Mas não se preocupe, que a gente vai entender isso muito mais adiante ao decorrer desse curso.